Boa noite a todos os irmãos, boa noite a todas as irmãs, boa noite a todos que irão assistir essa live agora ou depois, no objetivo de compreender o que nós iremos dizer aqui e tudo que o profeta Cacô Filipe vem pregando. Boa noite, apóstolo Eutamar. Eu me chamo Maurizan Alves de Lima, discípulo do profeta Cacô Filipe, aqui na cidade de Redenção, no estado do Pará. E o tema da live dessa noite é Cacô Filipe, o maior profeta do seu tempo. E para responder, para falar acerca desse tema, o apóstolo Deutamar. Apóstolo, eu vou passar a palavra ao irmão e junto já quero fazer a pergunta ao irmão. O que faz de Cacô Filipe o maior profeta hoje? O irmão está com a palavra. Muito obrigado, irmão Maurizan. Muito boa noite ao irmão. Muito boa noite a todos os irmãos e as irmãs que irão assistir esta live, que seja agora ao vivo ou depois. Muito boa noite, uma boa tarde ou um bom dia, dependendo da hora que você irá assistir. Que se você está em busca de salvação, se você ama a Deus, você deve baixar no seu telefone o aplicativo Profeta Cacô Filipe Oficial. É gratuito para todos os habitantes da terra, para que você conheça quais são os mandamentos de Deus, qual é a vontade de Deus para o seu tempo. Né? Eu sou Deutamar Costa, sou discípulo do profeta Cacô Filipe, e no momento falo da cidade de Paraupebas, ao sudeste do estado do Pará, aqui no Brasil, e é uma graça poder falar aquilo que Deus tem nos dito, né? Tem nos feito saber por meio do seu servo, o profeta Cacô Filipe. Aproveito para dizer que Cacô Filipe é o único e verdadeiro profeta de Deus hoje, em toda a face da terra, que tem as palavras de vida eterna. E fora da mensagem desse profeta, fora daquilo que o profeta Cacô Filipe prega, não há verdade em nenhum lugar. Não há salvação em nenhum lugar. Não há palavra de vida eterna em nenhum lugar, porque o profeta, ele é o depositário da palavra de Deus para o nosso tempo. E são as palavras que saem da boca de Deus, isto é, as palavras ditas pelo profeta Cacô Filipe, porque o profeta é a boca de Deus, são as palavras a serem observadas. São os mandamentos ditos por esse profeta que devem ser observados no tempo que você vive, né? Na sua geração. Então, a pergunta do irmão Maurizan é o porquê, né? Ou o que faz o profeta Cacô Filipe ser o maior profeta. Sim, eu irei responder, Maurizan, mas antes gostaria de colocar aqui uma foto, penso que eu tenho ela aqui, para explicar uma coisa primeiro, que é o plano da salvação. Os católicos não sabem o plano de salvação. Os protestantes não sabem o plano de salvação de Deus. Os evangélicos não sabem. Esses pastores evangélicos que têm vindo nos debates conosco, eles mesmo sabem o que é um profeta. Eles não sabem o plano de salvação. Eles olham para os textos da Bíblia, eles interpretam os textos da Bíblia de acordo com a teologia da sua igreja, e eles pensam que a salvação é cumprir as doutrinas pregadas na sua igreja. Então, os católicos pensam que a salvação é cumprir as doutrinas, os dogmas católicos. Os protestantes pensam que a salvação é eles obedecer ponto a ponto as doutrinas pregadas nas suas muitas igrejas protestantes, assim também para os evangélicos. E aí tem os evangélicos adventistas, evangélico Testemunho de Jeová, evangélico Congregação Cristã, evangélico Quadrangular, evangélico Assembleia dos Deuses, evangélico Casa da Benção, evangélico Vitória em Cristo, Universal, Mundial, e há milhares de evangélicos diferentes, irmão Maurizan, e cada um de fato acredita que a salvação, ou seja, o plano da salvação de Deus, consiste em eles obedecer fielmente às doutrinas, os ensinamentos ensinados nas suas igrejas, de igual modo também os branamistas. Aqueles do grupo do Joaquim Gonçalves, que é o maior pastor branamista do Brasil, eles acreditam que se eles seguir cegamente ou seguir ponto a ponto o que os pastores branamistas do grupo do Joaquim ensinam lá, eles serão salvos. Para eles, o plano de salvação é cumprir alguns versículos da Bíblia ou alguns parágrafos da mensagem do irmão Branham, ou seguir cegamente um dos seus pastores. Também para o grupo do César Augusto, do Osmar Rodrigues, né, do Febrônio, do Raimundo Maia,
do Weber Cordeiro, do Rio de Janeiro, é do José dos Santos, lá em Curitiba. Todas essas pessoas, irmã Morizan, não sabem o plano de salvação. E é por isso que eu gostaria, antes de responder a sua pergunta, por que o profeta Caco Filipe é o maior profeta do seu tempo, é que eu gostaria de falar disso primeiro. Eu gostaria de colocar aqui a foto, deixa eu ver se eu tenho. Então aqui você vê o plano de salvação, né? E o profeta Caco Filipe é quem nos explicou isso, quem nos revelou este plano da salvação. Primeiramente você vê aí Deus, né? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nós sabemos que não é uma outra pessoa, não é uma primeira pessoa de uma Santíssima Trindade, mas é Jesus Cristo, né? Não existe Deus e mais Jesus Cristo, mas existe apenas um Deus, e este é Jesus Cristo. Então Deus, ele vai enviar um anjo do céu, de acordo aí as escrituras, né? Por exemplo, Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao versículo 10, João vê um poderoso anjo vindo dos céus com o evangelho eterno. Depois ele vê um segundo anjo, depois ele vê um terceiro anjo. Então Deus envia um anjo celestial. Ou seja, também isso pode ser visto, né, em Apocalipse capítulo 18, versículo 1 ao 4. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao versículo 10, fala de anjos que João viu saindo dos céus, vindo dos céus, com o evangelho eterno para ser pregado na terra. Então você vê, Mamorizan, e todos que estão assistindo, que o evangelho eterno de uma geração não se encontra na Bíblia. O evangelho eterno não se encontra na Bíblia. Hoje esses pregadores, você vê que eles querem levar a humanidade para a Bíblia. E ele chama os livros da Bíblia de evangelho, os escritos da Bíblia de evangelho. Não é isto. Toda vez que Deus vai dar um evangelho à humanidade, porque evangelho é notícia nova, é boas novas de salvação. E aquilo que está na Bíblia nunca poderá ser, não é, nunca foi, hoje no caso, né? E nunca será evangelho. Porque aquilo foi evangelho quando o profeta de Deus estava pregando estas coisas na terra. Vou voltar aqui a foto para mim concluir o que eu estava dizendo. Então Deus vai enviar um anjo celestial do céu com o evangelho eterno. E este anjo, que é um anjo celestial, vai usar um mensageiro terrenal, ou seja, um anjo terrestre que vai ser um profeta. Então esse anjo celestial, irmão Morizan, vai ficar um período de tempo na Terra. Pode ser 100 anos, 200 anos, 300 anos. Ele pode ficar, por exemplo, 916 anos, penso que foi o tempo que durou a era de Laodiceia, né? Então esse anjo celestial vai ficar um tempo sobre a Terra e ele vai influenciar alguns mensageiros terrenos, cada um no seu tempo, cada um na sua geração. Uma geração para os profetas dura em torno de 40 anos. Então Deus envia um profeta, Deus envia um anjo celestial, e o anjo celestial vai levantar um profeta mensageiro na terra. E é esse profeta mensageiro, irmão Morizan, é quem vai estabelecer os apóstolos do seu tempo, né? Por exemplo, Efésios 4:11, né? É o mesmo que o sacerdócio do Antigo Testamento, ou seja, o sacerdócio do Antigo Testamento, o qual Arão era o pai do sacerdócio, isto é visto em Efésios 4:11. Então, Efésios 4:11 é um tipo do sacerdócio do Antigo Testamento. Então, você vê que cada profeta vai ter os seus apóstolos, né? Por exemplo, João Batista teve os seus apóstolos, né? Jesus teve os seus apóstolos, Paulo teve os seus apóstolos, John Wesley teve os seus apóstolos. Então, cada profeta mensageiro vai estabelecer os seus apóstolos. Deus estabelece, por meio de um anjo celestial, o profeta mensageiro, e o profeta mensageiro vai estabelecer os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os doutores, que são os 4 ministérios de Efésios 4:11. Então, cada ministério aí representa um animal. Por exemplo, os apóstolos representam o leão. E na Bíblia, né, Êxodo representa o leão, no Antigo Testamento, assim como Mateus, o primeiro evangelho de Jesus, representa o leão, no Novo Testamento. Os profetas são representados pelo animal, a águia, né? Porque João vê 3 animais, né? No Apocalipse, ele vê o leão, ele vê a águia, ele vê um bezerro,
e ele vê um animal com a face de homem. Então, a águia é o animal que representa os profetas. Então, Deuteronômio, que é um dos 5 livros de Moisés, representa os profetas. E João, que é o 4º evangelho, Jesus de Nazaré, também representa os profetas. Os evangelistas são representados pelo bezerro. E Levíticos, que é um dos livros de Moisés, no Antigo Testamento, representa aí os evangelistas. E Marcos, né, que é o 3º evangelho de Jesus de Nazaré, representa os evangelistas. E os doutores, que é justamente o animal com face de homem, que é o tempo dos doutores, né? É por isso que as pessoas, irmão Morizano, quero colocar um ponto aqui, as pessoas não entendem por que Martinho Lutero não chamava a si mesmo de apóstolo, ou não se chamava a si mesmo de profeta, ou não se chamava a si mesmo de evangelista, mas se chamava de doutor, porque era o nome em evidência. Então houve um tempo quando o nome em evidência era juízes, e aí os profetas também tinham esse título de juiz. Até mesmo as profetisas, né, como Débora também poderia ter esse título, né, de juíza. Então você vê, Mamorizan, que depois houve um tempo quando os profetas foi chamado de apóstolos, e Paulo toma esse título para ele de apóstolo, mas ele era um profeta. Mas aqui no tempo do animal com a face de homem, que é o tempo do conhecimento, no sentido, né, de doutor, a sabedoria, né? Então o Lutero era chamado de doutor Martinho Lutero, né? Então aí é o tempo dos reformadores, foram chamados de reformadores. Então deixa eu concluir aqui. Então você vê, memorizando, Deus envia o anjo celestial, este anjo celestial vai levantar profetas mensageiros na terra, que serão profetas, cada um no seu tempo, e esse profeta, por sua vez, levantará os 4 ministérios, e esses 4 ministérios serão os responsáveis de pregar a mensagem desse profeta à humanidade. Então este é o plano de salvação. Plano de salvação não é ler Bíblia, não é ser católico, protestante, evangélico, branamista, não é confessar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, confessar que Jesus veio em carne, confessar que Jesus é o Senhor. Não é nada disso. O plano de salvação é simples. Deus, primeiramente, envia um anjo celestial, o anjo celestial levanta um profeta, o profeta estabelece os ministros do seu tempo, que são os 4 ministérios, e são esses 4 ministérios que vai pregar a mensagem desse profeta ao redor do mundo inteiro, fazer com que esta mensagem vá às extremidades da terra. Agora, voltando à sua pergunta, por que o profeta Caco Filipe é o maior profeta do seu tempo? A resposta é simples, porque ele é o profeta mensageiro. E eu já disse muitas vezes nos debates, nas lives, que existe 3 qualidades de profeta. O profeta mensageiro, que é o maior deles, é como se fosse aí, vamos pegar aqui uma tipologia, Mamorizan, é só para o efeito de compreensão. Vamos colocar que o presidente seja, o profeta mensageiro, seja na mesma qualidade, na mesma altura, de um presidente da República. E um país, não existe ninguém maior do que o presidente da República. O presidente da República pode até perdoar os crimes de algum criminoso, ou seja, a última esperança de um criminoso é o presidente da República. O presidente da República pode dizer, eu dou perdão para todos os criminosos que cometeram tal crime. E ele pode fazer isso, né? Pode baixar um decreto, e esse decreto vai valer enquanto ele for presidente. Depois, um outro presidente pode vir, ele pode derrubar esse decreto e ele fazer um outro decreto. Ele pode decretar que agora um outro tipo de pessoas que cometeram outro tipo de crime sejam beneficiados, sejam perdoados, porque um presidente tem esse poder. Em países que há penas de morte, como os Estados Unidos, alguém que está condenado à morte, o presidente da República pode anular sua condenação. O presidente pode dar o perdão a um criminoso. Então você vê que o profeta mensageiro, ele é como um presidente da República. Em uma nação, não há ninguém maior do que o presidente. Na terra, não há ninguém maior do que o profeta mensageiro. Depois do presidente, vem o seu ministro, ou os seus ministros, que é o presidente quem estabelece. Ou seja, quando um presidente ganha a eleição, todos os ministros do presidente anterior estão desempregados. E eles só serão ministros se o próximo presidente os estabelecer. O presidente pode dizer, você que era ministro da Educação do governo anterior, eu vou manter você no cargo. Você que era ministro da Fazenda, ministro da Justiça, eu vou manter vocês no cargo. Ou ele pode dizer, você era ministro da Educação, agora eu coloco você como ministro da Saúde. Eu coloco você como ministro da Defesa. O presidente pode colocar quem ele quiser para o cargo que ele quiser e pode demiti-los
quando ele quiser. Então, os ministérios de Efésios 4:11, irmão Morizão, que eu disse aí, mostrei a foto, que são apóstolos, profetas de igrejas, evangelistas e doutores, são como os ministros de um presidente. Eles estão abaixo do presidente. Então, os 4 ministérios estão abaixo do profeta mensageiro. Se não existir o presidente, não pode existir os seus ministros. Por quê? É o presidente quem estabelece os ministros, e não os ministros que estabelece o presidente. Sem um profeta mensageiro, irmão Morizan, não existe na terra verdadeiros sacerdotes, verdadeiros apóstolos, verdadeiros evangelistas, verdadeiros profetas de igreja, verdadeiros apóstolos. Por exemplo, hoje o profeta Caco Filipe tem apóstolos, e os 4 ministérios da palavra estão operando hoje. Mas quando o profeta Caco Filipe sair de cena e Deus enviar um outro profeta, e esses apóstolos de Caco Filipe, esses homens que estão nos 4 ministérios, aqui na mensagem do profeta Caco Filipe, se eles se recusar a avançar com o próximo profeta, se eles não reconhecer o próximo profeta, e se o próximo profeta não os reconhecer como apóstolo, evangelista, profeta de igreja e doutores, eles simplesmente são falsos, mesmo que eles foram estabelecidos por um verdadeiro profeta. Porque você vê que um ministro de um presidente é verdadeiro. Até quando? Até o último dia do presidente que o colocou lá. Depois ele está desempregado. E se ele insistir e dizer, eu não vou deixar minha cadeira de ministro da Justiça, eu fui estabelecido de uma forma verdadeira, de uma forma legal, foi um presidente verdadeiro que me estabeleceu. É um louco, as pessoas irão chamar a polícia e vai tirar ele à força de lá. Ou chamar o psiquiatra, porque ele está com um problema na cabeça. Então, quando um novo profeta vem, os ministros do profeta anterior, como eu disse, os 4 ministérios de Efésios 4:11, deverão ser humildes como Apolo, que um tempo era apóstolo de João Batista. Penso que depois, possivelmente, pelo fato de João Batista ter dito, agora vocês devem seguir Jesus. E depois ele reconheceu que Paulo era um profeta de Deus. Então, Apolo seguiu João Batista, possivelmente ele seguiu Jesus, e depois ele encontrou com Paulo, e ele reconheceu que Paulo era o profeta de Deus no seu tempo. Então é assim que deve acontecer. Então, o profeta Caco Filipe é o profeta mensageiro, e ele tem os seus ministros. Agora, lá no natural, como eu estou dando um exemplo, irmão Morizan, existem os secretários dos ministros. É só um exemplo. É só para nós entendermos. Existem os secretários do ministro, o presidente, que é o maior, os ministros e o secretário dos ministros. Os secretários dos ministros são os menores. Eles são até estabelecidos pelos ministros. Então, os anciões de uma assembleia, né, podem ser estabelecidos pelo um dos 4 ministérios da palavra, por um apóstolo, por exemplo. O apóstolo pode estabelecer os pastores, os pregadores. E, por sua vez, o pastor daquela assembleia, o pregador daquela assembleia, pode estabelecer os seus anciões, o tocador, né, aquele que vai tocar o instrumento, o cantor, aquele que vai dirigir os cânticos, o tesoureiro, aquele que vai administrar os dízimos e ofertas da congregação. Ele vai estabelecer os anciões, ele vai estabelecer o porta-voz da assembleia. Então, o profeta estabelece os 4 ministérios da palavra, e os 4 ministérios da palavra, como, por exemplo, os apóstolos, estabelece os pastores e pregadores, e, por sua vez, esse estabelece os anciões. Mas, acima de todos eles, está o profeta mensageiro. É por isso que o profeta Caco Filipe é o maior profeta do seu tempo. Porque é possível que há outros profetas, irmão Morizan. Para me concluir aqui ao que eu estou dizendo, penso que está ficando claro, né? Estou dando essas explicações para ficar bem claro. Vou devolver a palavra ao irmão para que o irmão possa fazer uma outra pergunta ou também comentar alguma coisa. Quero voltar lá no Antigo Testamento. E quando Moisés estava na terra, Moisés era o maior profeta do seu tempo. Não havia ninguém maior do que Moisés. O faraó, mesmo sendo o imperador, por assim dizer, do tempo, né, que naquele tempo o império que dominava o mundo era o Império Egípcio, né? Faraó não era maior do que Moisés. Janes e Jambres, que eram os magos do faraó, não era maior do que Moisés. O Arão, que também era um profeta, e foi Deus que disse a Arão, Moisés, aí vem Arão, teu irmão, estabelece-o como teu profeta. Mesmo sendo ele um profeta também, e sendo irmão de Moisés, Arão não era maior do que Moisés. E Miriam, tendo um dom de profecia, porque aí eu estava falando, irmão Maurizan, profeta mensageiro, profeta de igreja, Efésios 4:11, dom de profecia, de acordo com 1 Coríntios
12, 28, que é o menor das 3 qualidades de profeta, dom de profecia é o menor deles. Então, Moisés era o maior, e não tinha ninguém na terra maior do que Moisés. Moisés poderia julgar o mundo inteiro, irmão Maurizão. Ele foi lá, julgou, trouxe julgamento, não é? Ele julgou e condenou o Egito, trouxe destruição para o Egito. Ele poderia julgar o faraó, ou julgar todos os deuses do Egito, derrubou os deuses do Egito, derrubou os sacerdotes do Egito. Sim, ele poderia, irmão Maurizão, julgar todos que estavam sobre a terra no seu tempo. Mas a pergunta que eu faço é, quem poderia julgar Moisés? Quem era o homem que poderia dizer a Moisés o que ele deveria fazer? O que ele deveria pregar? Como que ele deveria se comportar? Quais mandamentos ele deveria guardar? Não havia na terra ninguém maior do que o profeta. É simples, porque assim como há um Deus no céu e ele é soberano, existe um profeta na terra. E o profeta, sendo o representante de Deus na terra, um profeta também é soberano na terra. Não existe ninguém maior do que ele. Então você vê, Mamorizan, que estas pessoas que vêm para os debates, como o senhor Kleber de ontem, para dizer que no tempo de Moisés havia muitos profetas, é alguém que não sabe o que é um profeta, alguém que não tem noção de profeta. Alguém que não tem noção de profeta é que pode pegar Arão e colocar em pé de igualdade com Moisés. Alguém que não tem noção de profeta pode pegar Miriam e colocar de igualdade com Moisés. Alguém que não sabe o que é um profeta, irmão Maurizão, pode pegar os muitos profetas do tempo de Moisés e colocar de pé, de igualdade com Moisés. Por quê? Porque ele não sabe o que é um profeta. Para ele é uma coisa só. Eles não sabem a diferença entre profeta mensageiro, profeta menor e dom de profecia. E há teólogos, por meio da sua loucura, que é a teologia, eles dizem assim, Mamorizan, é a explicação deles, dos teólogos. Não é minha explicação, não é do profeta Caco Filipe. Eles dizem, os profetas maiores são aqueles que têm livros grandes. E os profetas menores são aqueles que têm livros pequenos. Veja que tonteria. Nesse caso, João Batista, ele nem mesmo está entre os profetas menores, irmão Maurizan. Porque João Batista não teve livro nenhum. Mas o que Jesus disse? Jesus disse, dos que de mulher têm nascido, não houve profeta maior do que João. Ora, o maior profeta que já houve sobre a terra, ele não escreveu um livro. E até onde eu sei, os apóstolos de Jesus Cristo, quando escrevia sobre Jesus Cristo, mencionou algumas coisas que João fez. Mas não houve um escriba que escreveu o livro de João Batista. João Batista não tem um livro, pelo menos não é conhecido aqui. Então você vê que esses teólogos vão aprender falsidade nas suas escolas pastorais e vêm para dizer uma tonteria dessa. Profetas maiores, os que têm livros grandes. Profetas maiores, aqueles que têm livro pequeno. Não é isso. Profeta maior é aquele que tem o chamado, uma comissão e uma mensagem. E ele mostra o seu ministério na Bíblia. Profeta menor são aqueles que é um ministério. E ele deve ser estabelecido pelo profeta mensageiro, como foi Arão e como foi os profetas do tempo de Paulo. Então, irmão Maurizão, o que eu gostaria de deixar claro aqui é isso. No tempo de Elias, havia muitos profetas lá, assim como no tempo de Moisés. Mas quem era aquele que estava de igualdade, em igualdade com Elias? Nenhum, Elias estava sozinho. E Deus falava com Elias. Eu sei, Eliseu, que também foi um profeta, andava com Elias. E aonde Elias ia, o Eliseu estava junto. Todas as vezes que o Elias foi expulso de algum lugar, fugiu, o Eliseu estava com ele. O Eliseu participou de tudo que Elias viveu no seu ministério. E depois, quando o Elias, no final do seu ministério, disse, Eliseu, fica aqui que eu vou em Gigal. O Eliseu disse, eu não vou lhe deixar. Aonde quer que tu for, eu irei. Eliseu, fica aqui que eu vou lá em Jericó. Eu não vou lhe deixar. Aonde quer que você for, eu vou também. Então você vê que Eliseu não se apartava de Elias. Mas eu pergunto, durante o tempo que Elias era um profeta sobre a terra, Eliseu também era um profeta? Ele estava de igualdade com Elias? Você sabe que não é, teólogo. Você sabe que isso é uma mentira que vocês pregam. Quando Elias era um profeta de Deus, até ele ser tomado em uma constelação de anjos, o Eliseu era servo de Elias. Ele dizia, o meu senhor. Era assim que Eliseu chamava Elias, irmão Maurizan. Ele chamava de o meu senhor. Quem é que chama de meu senhor? É um discípulo. Elias era senhor de Eliseu. Ele dizia, meu senhor Elias, o meu senhor Elias, aonde o meu senhor Elias foi, eu irei. Mas depois, quando
O Espírito que estava sobre Elias desceu sobre Eliseu. Agora ele era um profeta como Elias. Ele podia abrir o Jordão como Elias. Ele podia trazer uma mensagem como Elias. E os filhos dos profetas, que antes chamava Elias de meu senhor, agora chamava Eliseu de meu senhor, irmão Maurizão. Aquele que era servo de um profeta, discípulo de um profeta, tornou-se o profeta. E agora todos os que estavam em Gigal, em todos os lugares, vieram para se prostrar diante de Eliseu e chamá-lo de meu senhor. Agora o senhor era Eliseu. Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.